Sobre adorador do Senhor. você está no ar. Ser teu Deus é bom Em todo em tempo. todo tempo. aquele que segue o Cordeiro, Deus é bom. E a vitória é nossa, aquele que pelo sangue de acredita Jesus. no sacrifício do Cordeiro como um método para expiação dos nossos pecados. Aqueles que confessam a Jesus como Senhor e Salvador e vivem em função não do que acham, mas do que tu As pessoas pedes. Janaína Santos. É a tua vontade, a nossa regra de fé e prática. É o teu querer, aquilo que funciona como prioridade para aquele que te ama de verdade. Deus é Aceita a Pai. nossa entrega nessa noite Show. e o nosso pedido de perdão. Se temos sido tão arrogantes e não vivido a plenitude do Evangelho que o Senhor separou para que pudéssemos experimentar. Perdoa-nos por termos sido esses crentes medíocres até aqui. Mas ajuda-nos em vivermos em uma comunhão tão grande contigo na qualidade de adoradores, que sejamos capazes de dizer: não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. Que seja essa a realidade de cada um dos teus adoradores. Em nome de Jesus Cristo, e o teu povo diz: Amém. abraça o teu irmão e diga: você é adorador. Palavra Viva. ZYN 745, Rádio 9 FM, Caruaru, Pernambuco. Atitude Jeans. Conforto e a versatilidade que você precisa. Chegando nas nossas lojas Conferi. Temos as roupas jeans que revelam o melhor das tendências atuais. São peças irresistíveis em todas as estações. Atitude Jeans. Lojas da Fábrica da Moda e no Polo Caruaru. Jeans é com atitude. Lojão dos Boris. Trabalhamos com moda e infantil. Vestimos do recém-nascido até 10 anos. Parcelamos em 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Rua São 319, loja 12, bairro Nossa Senhora das Dores. Instagram. Eu não vi que sábado foi uma hora sem intervalo. WhatsApp 813711375. Lojão dos Boris. Independente, toda a responsabilidade e Se vier, mais. Ai, Jesus. A partir de agora, programa Palavra da Fé. Palavras que geram vidas. Apresentação Casal de Fé, Janaína Lopes e Pastor André Lopes. Um ministério de milagres. Bom dia com Jesus! Diga ao Diga fraco, ao fraco, eu sou forte. Está no ar o programa do Ministério Palavras da Fé. Palavras que geram vida. E esse é o dia que Deus fez para que a gente possa Nos alegrar. se alegrar. Ah. Mesmo que você esteja triste, mas receba óleo de alegria na tua vida. Segunda-feira, essa segunda que seja alinhada com a vontade e com o propósito de Deus sobre tua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos ganhar tempo aqui, vamos confessar e vamos orar, pedindo a Deus sabedoria de tudo que vai ser feito aqui para a glória e para a honra do nosso Deus. Amém? Vamos Amém. confessar e vamos orar em nome de Jesus. Essa é a sua confissão de fé. Faça através desta oração. Se você puder, aonde você estiver, respire forte, encha seu pulmão de ar e faça a sua confissão de fé nessa segunda-feira. Declare: eu creio Eu creio que Deus colocou que Deus colocou abundância na terra abundância na e terra me chamou e me chamou para administrá-la para com administrá-la sabedoria com e sabedoria propósito. e propósito. Eu declaro Eu declaro que eu estou alinhado que eu estou alinhada às leis às e leis princípios de e Deus, princípios de Deus. e tudo que eu planto E tudo que eu planto com amor, com amor, dedicação, dedicação, eu colherei honra. eu colherei em honra. Eu creio
Eu creio. Por isso eu falo. Por isso eu falo. Que a força de Deus. Que a força de Deus. Que Ele colocou em mim. Que Ele colocou em mim. É maior. É maior. Bem maior. Bem maior. Do que qualquer obstáculo. Do que qualquer obstáculo. Que se levante contra mim. Que se levante contra Eu mim. confesso. Eu confesso. Que não vivo pela sorte. Que não vivo pela sorte. Mas pelos princípios. Mas pelos princípios. Eternos de Deus. Eternos de Deus. Que me conduzem. Que me conduzem. Ao sucesso. Ao sucesso. E à prosperidade. E à prosperidade. Creio. Creio. Por isso eu falo. Por isso eu falo. Cremos. Cremos. Por isso falamos. Por isso falamos. Aleluia. Senhor Deus, eu te rendo graça por este dia. Declaro sobre minha vida, sobre minha família, sobre cada ouvinte. Um dia de bênção, de paz, de restituição. E declaramos que toda arma forjada contra nós não prosperará. Em nome de Jesus. Também, Senhor, declaramos sobre a vida, Senhor, daqueles que estão enfermos, Senhor. Uma unção de cura vindo na vida de cada um. Em nome de Jesus. Jesus nos cobre com teu sangue. Espírito Santo, toma a direção de tudo que vai ser feito aqui. E usa o teu filho para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu creio. Você está ouvindo o programa Palavras da Fé, com o pastor André Lopes. Palavras que geram vidas. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para a irmã Joelma, sua filha Tamires, curada, sarada em nome de Jesus. Creia nessa palavra todos que vão ouvir em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz, lá em Hebreus capítulo 11, 32. Mas antes vamos dizer mais uma vez, diga o fraco. Diga ao fraco, eu sou um guerreiro. Eu sou uma guerreira. Diga ao fraco, diga ao fraco, eu sou forte. Eu sou forte. Diga ao doente, diga ao doente, eu sou curado. Eu sou curada. Diga ao perdido, diga ao perdido, eu sou salvo. Eu sou salva. Diga ao pobre, diga ao pobre, eu sou rico. Eu sou rica. Só que essa palavra não é eu falar para o pobre, eu falar para o doente, não. É diga o pobre, diga o doente, diga o perdido, diga o fraco. É você que tem que falar as palavras que geram vida. Amados, eu quero trazer para você Hebreus capítulo 11, 32, como base, nessa ministração, nessa segunda-feira de manhã. Diz assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar, veja bem, viu? Não tenho mais tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Aí eu vou colocar, que mais direi? Não tenho tempo para falar de André, Janaína, Gustavo, Felipe, João Miguel, Bárbara e quem mais da família aí. Aí você vai dizer, o que o pastor está querendo falar? João capítulo 14, verso 12. Diga assim, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim também fará obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei com que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Amados, que palavra forte é essa? Palavra que Jesus está declarando que tudo que eu pedir ao Pai, em um nome dele, o Senhor vai fazer. O que é que impede muitas vezes nós realizarmos milagres em nossas vidas? É quando nós colocamos dúvidas. Deus não trabalha com dúvidas. Deus também não trabalha com pessoas nervosas. Deus também não trabalha com pessoas ansiosas. Por isso que ele diz assim, lance sobre mim toda a vossa ansiedade. E eu tenho cuidado de vocês. Amados, quando Cristo está falando, eu falo a verdade, não tem como você ter uma forma de uma mentira, algo que diga, como é que a gente vai resolver isso agora? Tudo deve ser lançado nas mãos do Senhor, confiando nele. E quando a palavra do Senhor nos diz que nós vamos fazer obras maiores do que estas, porque Cristo está indo para o Pai, e ele disse que não nos deixariam órfãos, ele enviaria outro paracleto, igualzinho a ele, que é o Espírito Santo de Deus. E nisso, amados, essa verdade que liberta, essa verdade que nos transforma. O que vocês pedirem em meu nome,
eu farei, para que o nome do Deus Pai seja glorificado. O que impede de você pedir algo ao Pai, crendo, confessando, persistindo, existindo naquilo que está queimando no teu coração, naquilo que você há como uma necessidade, aquilo que você está querendo que aconteça, um milagre, um prodígio, uma forma de um agir de Deus sobre vossas vidas. Nós vivemos não pelo que vemos, mas vivemos pela fé. E nisso, amados, veja em Hebreus capítulo 11, 33, e nós vamos até o 40, que diz assim, mais uma vez diga, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. A palavra do Senhor nos diz, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelo deserto e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para conosco, fôssemos eles aperfeiçoados. Nós vemos aqui tudo aquilo que pessoas que não alcançaram aquilo que eles desejariam ou como necessidade, passaram por uma prova muito grande, mas da fraqueza tiraram forças. A Bíblia Sagrada está dizendo que pela fé eles conquistaram reinos, pela fé eles praticaram a justiça, pela fé eles alcançaram o cumprimento da promessa, pela fé eles fecharam a boca dos leões, pela fé eles apagaram o poder do fogo. Não é apagar o fogo não, é andar pelo fogo e o fogo não tem poder sobre eles. Pela fé escaparam pelo fio da espada. Amados, nós temos uma promessa, não morrerei, mas viverei para anunciar as grandezas de meu Deus. Pela fé podemos todas as coisas. Pela fé nós podemos declarar aquilo que é inimaginário ou incompreensível, ou aquilo que não existe, e nós possamos declarar que já é, já possuímos, já temos, já estamos com posse de vitória. Quem vive pela fé não vive pelo que vê, mas vive pelo que crê. E nisso, veja que estes conquistaram por meio da fé. Eles não olharam o seu corpo de uma maneira desvalido, errantes como eles estavam. A Bíblia está dizendo que a terra não era digna deles, mas aonde eles estavam, eles faziam a diferença. Diga mais uma vez assim, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Não se distraia nesse momento, porque Deus quer falar com você, porque no meio da tua fraqueza, esses homens, eles tiraram poder. É quando nós nos sentimos impossibilitados de realizar coisas. Quantas e quantas vezes na minha vida eu disse, Senhor, agora eu não tenho mais, agora eu não tenho o que fazer. Então é a hora de confiar. É a hora de você lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade. E Ele tem cuidado de nós. Temos que ser, amados, dependentes e não independentes. Essa forma de independência muitas vezes faz com que a gente ande errante e de uma maneira que não confiamos mais em Deus, confiamos nas nossas posses, na nossa força. Mas, pastor, é tão difícil a gente caminhar pela fé. Amados, é aquilo que Deus quer. Deus quer fazer daquilo que nós não temos e como possamos ter, sobrando em abundância. Talvez na segunda-feira você esteja assim, de uma maneira enfraquecido, sem ter fé, sem ter constância, sem ter a insistência, nem a persistência. E eu quero dizer que a fé é certeza de coisas que não temos, que não vemos e nem sentimos. Por isso que, quando nós começamos a crer,
de todo o nosso coração, existe um mover sobrenatural sobre nossas vidas. Eu repito, não sei qual a tua necessidade, a tua falta, mas eu te digo, se você colocar a tua fé em ação, Deus vai fazer algo milagroso na tua vida. Veja que até aqui a morte não tem poder sobre eles. Veja, a palavra do Senhor nos diz, em Hebreus capítulo 10, verso 35, por isso não abra mão da confiança. Repito, não abra mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar. Quem é da fé não pode parar no meio do caminho. Eu conheço tanta gente que vai... Olha, o milagre está à porta e a pessoa diz, não tem, não vou crer mais. Pessoas que tinham projetos, rasgaram projetos. Pessoas que tinham planos, fizeram planilhas e no momento que passou o tempo, não houve maturidade, não houve uma forma de esperar, como a palavra do Senhor diz, não houve confiança, não houve perseverança e aquelas pessoas deitaram fora, entregaram, venderam barato ou de uma maneira que não tiveram a fé constante. E nisto, a palavra do Senhor nos diz, mais uma vez repito, por isso não abra mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo virá pela fé, e se ele retroceder, não me agradarei dele. Amados, é tanto que a palavra do Senhor nos diz que agrada-te do Senhor e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Existe uma via de mão dupla. Se eu crer, eu verei. Se eu crer, eu serei salvo. Se eu crer, vai acontecer. E eu não posso ter um ânimo doble. Eu não posso, de uma maneira, orar fervoroso. Quando terminar a oração, aí eu digo aquela frase que acaba toda a oração na fé. Se for a vontade de Deus. Muita gente ignora isso que eu estou falando. Mas a vontade de Deus, ela sempre será o que, Jean? Boa, agradável e perfeita. Fora desta vontade, deste propósito, é a minha vontade. Deus nunca vai fazer algo que aconteça que venha para me destruir, pelo contrário. Veja que a palavra do Senhor me diz que eu preciso confiar e perseverar. Persevere na oração, seja constante. Não pare de crer naquilo que o Senhor tem como promessa para você. A Bíblia Sagrada nos diz em Hebreus 10, 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Se você crê, você verá a glória de Deus. Mas quantas pessoas param no meio da caminhada? A Bíblia Sagrada diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno. Tem coisas que o anjo está com a taça na mão. É interessante que muitas vezes a gente não percebe que até as nossas lágrimas, elas são recolhidas e vêm com resposta. Toda lágrima, ela é colhida e vem com resposta. Mas eu preciso crer. Eu preciso, mesmo na minha fraqueza humana, mesmo no meu olhar humano, porque meu olhar é limitado, mas eu quero dizer para vocês que aonde teus olhos espirituais alcançarem, teus pés materiais chegarão. Nós vivemos pela vista da fé. A fé, ela tem uma voz. A fé, ela desbrava. A fé, ela traz a existência. A fé move os céus ao nosso favor. A fé move montanhas. E nisso, amados, receber forças nesse momento para que você possa começar a confessar, a crer. Diga assim, eu vou crer e verei milagres. Crer para ver. Crer para ver. Até a gente já fez uma blusinha dessa. Crer para ver. Amados, Daniel capítulo 10, verso 18. Diga assim, eu tenho a mente de Cristo. E os meus ouvidos. Efatá. Abre. A Bíblia Sagrada diz assim, Daniel 10, 18. O ser que parecia um homem ficou em mim. Deixa eu olhar aqui um pouquinho. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. Ele me disse, não tenha medo. Você é muito amado. Que a paz seja com você. Seja forte.
Dita essas palavras, senti-me fortalecido e disse: fala, meu Senhor, visto que me deste força. Eu quero profetizar nesse momento. Aqui foi uma visão que Daniel teve, naquele momento que ele estava jejuando 21 dias, para poder receber respostas. E o interessante é que na hora que Daniel se põe de joelhos, entra no propósito de oração e jejum, Deus manda a resposta. Mas havia um príncipe da Pérsia, que naquele momento era um demônio de patente maior, e aquele anjo não conseguiu chegar lá. E ali foram 21 dias de guerras travadas no céu. E aí foi preciso vir um anjo Miguel para poder trazer a passagem. E eu quero trazer isso para você. Talvez você esteja cansado, oprimido, sobrecarregado, desgastado, sem alegria, sem paz, até aquela forma, sem paciência. E eu quero dizer uma coisa para você. O que acaba um cristão é ele não crer mais. É a incredulidade. E nisto, o anjo do Senhor tocou nele e declarou: não tenha medo. Eu quero tocar você com essa palavra. Essa palavra que gera vida, que gera fé. Tocando em você com essa palavra. Não tenha medo. Não tenha medo daquilo que está acontecendo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Maior, bem maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não baixe a cabeça. Levante-se. Veja que o anjo tocou nele. Não tenha medo. Você que é muito amado. Nós somos amados do Pai. Quando nós vemos em João capítulo 3, verso 16, Deus amou André, Deus amou Janaína, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa forma de perecer é aqui na terra e também uma vida depois dessa. A vida que o crente, que o cristão, que o remido lavado pelo sangue do Cordeiro, é uma vida de vitória, porque nosso Deus é vitorioso. E algo tão forte nessa palavra é que quando o anjo toca, ele recebe força. O anjo declara: seja forte, seja forte. Dita essas palavras, sentindo fortalecido. E eu te digo, mais uma vez, diga ao fraco: eu sou forte. Brade aonde você está, diga ao fraco: eu sou forte. Que você receba as forças dos céus para a glória de Deus. Eu não estou pregando aleatoriamente para ver se colou, não. Estou declarando para o povo de Deus que está cansado, que está de uma maneira fadigado, dizendo: Senhor, até quando? E eu te digo, receba forças, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A palavra do Senhor nos diz, em Josué capítulo 1, verso 9, não fui eu que te ordenei, André, não fui eu que te ordenei, Janaína, seja forte, corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Emanuel, Deus está comigo. Amados, nós temos o Deus Todo-Poderoso, está conosco, a sua presença é notória. Quando você começa a realizar aquilo que tem um propósito de Deus, são caminhos aplanados, pastos verdejantes, e você vai entender que são portas abertas. Você vai andar de uma maneira descansando, confiando, crendo que a vitória é tua em nome de Jesus. Mas quando nós perdemos a paz, é porque estamos saindo do propósito de Deus, saindo daquilo que é a vontade dele. Amados, se eu crer, eu verei a glória de Deus. Se eu permanecer com essa palavra, amados, nesta manhã de segunda-feira, o Senhor está dizendo: seja forte, corajoso, não se apavore, nem se desanime, porque o Senhor está conosco. Ah, pastor, você não conhece minha vida, minha história, minha trajetória. Eu estou passando por tantas lutas, tantas guerras, e até agora o Senhor tem te ajudado, tirando força de onde você não tem. Mas eu te digo, a força vem do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Se alegre diante de circunstâncias que você diz que não tem, não pode e não faz. Porque é Deus que pode, é Deus que faz, é Deus que tem. É Deus que vai realizar e operar aquilo que o teu coração nesse momento está precisando. Agrada-te somente a Deus. Ande pela fé, não ande por vista. Comece a confessar a vida sobre você. Amados, a palavra do Senhor nos diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 16 ao 18. Diga mais uma vez: eu tenho a mente de Cristo. A Bíblia Sagrada diz, para mim e para você: por isso não desanimamos, embora
exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia a dia. Olha, aqui, na fisionomia, eu posso estar me desgastando, mas o meu homem interior está se renovando. A Bíblia diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê. Tira o seu olho da doença, tira o seu olho do exame, tira o seu olho tira até os seus ouvidos, né? Das palavras negativas, das palavras de morte, derrota, de escassez. Comece agora a colocar os seus olhos, os seus ouvidos naquilo que é a palavra do Senhor. A Bíblia diz: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Comece a crer em milagres, prodígios na sua vida. Algo que eu possa repetir para você, como aquilo que falamos, que diga o fraco, eu sou forte. Está escrito em Joel capítulo 3, verso 10. Foge dos seus arados, fazendo dele espadas. Olha, eles não tinham espada, mas os arados, a palavra do profeta, faça espadas. Das suas foices, façam lanças. Veja, aquilo que eu não tenho, eu tenho que produzir agora. Aquilo que eu não tenho, eu vou transformar em algo que seja como uma arma bélica espiritual, é a fé. Muita gente confia em carros cavaleiros, seguranças, alarmes e tudo mais, seguros. Nós temos nosso Deus, que é o nosso seguro, que é a nossa provisão, que é a nossa restituição. Ele é a nossa proteção. Existe uma muralha de fogo sobre nossas vidas. Existe uma nuvem de glória também sobre nós. Amados, nos tempos que o povo estava aqui na terra, passaram pelo deserto, havia maná. Eles tiveram sede, a água brotava da rocha. A roupa deles, o sapato deles não envelheciam. Não haviam doentes, não haviam inválidos. Aquele povo recebeu uma proteção divina. Teve um momento que ele disse: nós não queremos mais pão. Deus mandou carne. Amados, Deus colocou o homem para sair do Egito, atravessaram o deserto. Aquele deserto era para tirar o Egito do coração deles. Tem pessoas que não estão vivendo os céus na terra porque estão com o mundo dentro do coração. Nós só poderemos vivenciar algo na nossa vida da parte de Deus se nós deixarmos tudo que é velho para trás e começarmos a avançarmos pela fé, porque a fé agrada a Deus. Importa, lá em Hebreus capítulo 11, importa que aqueles que se aproximem de Deus creiam que Ele existe e Ele se torna o que, Jana? Galardoador. E essa palavra significa o quê? Presenteador. Deus gosta de dar presentes. Quem não gosta de receber presentes? Deus gosta de dar presentes. Deus quer recompensar aqueles que se aproximam dele crendo. E nisto, a palavra do Senhor diz: foge dos seus arados, fazendo deles espadas, e das suas foices façam lanças. Diga ao fraco: eu sou forte. Diga ao fraco: eu sou um guerreiro. Diga ao doente: eu sou curado. Ei, você que está passando por dores, começa a declarar: eu tomo posse dessa palavra e declaro: eu sou curada. Não é pela dor, nem pelo exame, nem por aquilo que o homem diz, mas aquilo que a palavra do Senhor diz. E se a palavra do Senhor diz, está dito. É prego batido, ponta virada, como dizemos aqui no Nordeste. Amados, essa palavra que é fiel e verdadeira. Lá em Provérbios 24, verso 10, essa tradução é na Nova Almeida atualizada, vai dizer assim: porque se mostrar fraco no dia da angústia, a sua força será pequena. Eu não posso pegar, porque aconteceu alguma coisa, agora eu vou desanimar. Não, é como o Senhor está falando para mim: receba forças, não tenha medo, seja fortes. Então eu tenho que lutar, eu tenho que insistir, persistir até a existência. Isso é fé. Ainda que eu não veja, ainda que eu não escute, ainda que eu não sinta. Eu só me lembro aqui de Elias, né? Quando ele disse: vai ver se vai chover, né? Vai ver se tem alguma coisa no mar ali. Aí lá vai. Não vejo nada. Continue, vai lá. E ele estava orando. A primeira vez, vai lá. Quando ele chega lá, não vejo nada, profeta. Vai mais uma vez. Terceira vez. Quarta vez. Quinta vez. Sexta vez. Quando é na sétima vez, o menino pega e diz assim: profeta, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Fé é isso. Fé é você insistir e persistir até a existência. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que bate, se abre. Aquele que busca, encontra.
Pare de ser uma pessoa que tenta a primeira vez. Só a primeira? Tente mais. Resista mais. Uma vez, outra vez. Insista e você vai ver o milagre na sua vida. Deus não vai colocar nada na sua mão se você for fraco. Fraco porque na hora que você vê uma luta, você desanima, volta, se encolhe, retrocede. Deus não se agrada daqueles que retrocedem. E também tem uma coisa, Deus não nos deu espírito de covardia. Deus nos deu espírito de ousadia, intrepidez. Veja, se te mostrarem fraco no dia da angústia, alguém recebe um diagnóstico. Eu já falei isso aqui várias vezes. Alguém recebe um diagnóstico, ele está bem, corado, não tem nada nele. Mas ele recebe um diagnóstico, vai fazer um exame. Quando chega o médico diz, olha, você está com câncer. O homem se acaba, a mulher se acaba. Aquilo que ele estava bem, só porque recebeu a notícia. Comece a levantar-se na fé para poder destruir toda a arma falaciosa do inimigo. A nossa fé não vai ouvir a voz do inimigo, do acusador, daquele que é o julgador, né? Aquele que fica lançando laços, embaraços para ver que cola, né? Ficamos na palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz assim, ó, Filipenses 4:10. Mais uma vez, diga, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste o meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza. Olha, sabe quem está falando é Paulo. Viu? Não digo isso por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. Em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí vem aquela célebre mensagem, palavra, jargão. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é que você chegar, eu posso fazer isso, não. Paulo está dizendo, eu sei o que é provação. Eu sei o que é ter e não ter. Eu sei o que é sentir frio e calor. Eu sei o que é sentir solidão e estar perto dos irmãos. Eu sei. E nesse momento ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Não sei o que você está passando, mas se você começar a se levantar pela fé, você vai compreender que Deus tem um escape para você. Deus fará coisas sobrenaturais na minha vida e na tua vida. E digo essa palavra sério. Tudo aquilo que eu tenho adquirido até hoje não foi com dúvidas, não foi com fraquezas, mas foi com fé. E lhe digo mais, não é dinheiro que faz o homem, é a prosperidade divina que mantém o homem. Digo fraco. Eu sou forte. Digo doente. Eu sou curada. Digo perdido. Eu sou salvo. salvo. Que você possa ficar com essa palavra nessa manhã de segunda-feira. Jana, quem interagiu conosco nessa manhã de segunda-feira, esse é o dia que Deus fez, nos alegremos nele, em nome de Jesus. Graça e paz, povo de Deus. Quem interagiu hoje foi Janaína Santos, Karen Vaz, Edinalva, Raife, Joelma Guimarães, Tamires, Lourdes, Ilza e Silo, Janaína Rafaela, Valéria Vila, Vilma, Cícera Maria, Cecília, Márcio Bia, Nilda, Silene, Valéria Marques, Geisa, Irmã Cleonice, Nalva, Sueli, Alessio, Mauricéia, Edilene, Gilda, Vânia, Juscelia, Severina Lira, Adeilza, Erilson, Silene, Cineide, Nilton, Antônia, Claudiceia, Renata, Lúcia, Etinha, Neuza, Muniz, Antônia, Irmã Célia, Joel e Maria de Lourdes. Aleluia, glória a Deus. E todo o povo que está nos ouvindo, né, pela sintonia da rádio 104.1, também pelo link, né, aí pelo seu smartphone. Quero também falar aqui das pessoas que interagiram pelo WhatsApp da rádio, que é o 99819-5656. Né? Quem falou conosco foi a Aninha, lá de Petrópolis. Aninha, que Deus abençoe a vocês e a toda aí do Fabrico. Maria de Lourdes, José Vieira, Nádia, Cida, orar pela saúde e pela neta que vai se casar. Amém, glória a Deus. E a todos que estão nos ouvindo, se sintam, que Jana, abraçados
que você receba forças em nome de Jesus. Seja tocado por essa palavra e levante-se, ergue a cabeça, porque a vitória é tua em nome de Jesus. Se porventura eu tiver alguém que esteja passando por dores, dificuldades, uma porta que precisa ser aberta, receba essa palavra em nome de Jesus. Quero orar pela tua vida, declarando a vontade de Deus. Pai, na tua vontade, no teu querer, na tua forma de existência, Senhor, criaste o homem para reinar e dominar em vida. Senhor, que aqueles que estão desvalidos, oprimidos, sobrecarregados, possam ter agora, Senhor Deus, uma injeção de ânimo, um remédio do céu, que é esta palavra. Como tua palavra diz, Salmo 107, verso 20, enviou a palavra e os sarou, e os libertou, e os curou daquilo que era mortal. Tudo aquilo que está oprimindo, sufocando, matando, tirando a vida, a alegria, a seiva, Senhor, que neste momento venha uma intervenção divina. Pessoas que estão pedindo socorro. Pai, que essa palavra seja socorro bem presente na vida dessa pessoa. Declaramos, ó Pai, a unção que vai vir para quebrar, para despedaçar todo o jugo, junto com a tua presença, Pai. Oramos, ó Senhor, que a neta de Cida, Pai, que vai se casar, que tudo ocorra bem, que esse casamento seja para a tua honra e para a tua glória. Pai, que aqueles que estão enfermos, doentes, recebam paz, recebam alegria. Também intercedo, Pai, por Mônica, que está lá no hospital, lá no Português, que foi transplantado, que aquele rins funcione, que aquele rins aquele corpo comece a aceitar aquele rins e seja tudo para o louvor e para a glória do Senhor. Entregamos, ó Pai, aqueles que creem em tuas mãos. Declaramos, Emmanuel, Deus está comigo. Deus está conosco. Um dia de paz, um dia de bênção, prosperidade. Em nome do Senhor Jesus. Quem crê diz, amém. Amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui para a glória de Deus. Receba a bênção sobre a tua vida. Tá bom? Que a graça do Senhor nosso Deus e as doces consolações do Divino Espírito Santo repousem sobre todos os ouvintes, em nome do Pai que nos deu a vida, em nome de Jesus que nos deu a vida eterna, e em nome do Espírito Santo de Deus que nos faz andar em novidade de vida, marchar em autoridade divina e correr para o alvo. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom de Deus na tua vida. Nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus. Shalom de Deus na tua vida. Eu creio em milagres. Eu sou um milagre. Nós somos milagres. E você? Tenha paz.